Bem, estamos aqui de novo com esse campo da psicanálise e cultura e dessa vez comentando esse ditado popular que a ocasião faz o ladrão, colocando isso em pergunta. E fazendo uma primeira questão que a gente vai estar falando aqui de uma forma bastante ampla e não há nenhuma intenção de tornar alguma coisa completamente explicada ou destrinchada. A gente está lançando hipótese e aproveitando para tocar em algum ponto da psicanálise. E essa pergunta sobre se a ocasião faz o ladrão vem justamente no momento em que se fala tanto de corrupção no Brasil. Mesmo a gente fazendo um parênteses aqui, sabendo que esse tema da corrupção já esteve presente muitas vezes e foi usado ideologicamente muitas vezes no Brasil para dentro do jogo do poder político, que é também o que está acontecendo agora, mas está se falando de novo de corrupção e de tudo que ela implica, né, de problema no coletivo. E também foi vivido um incidente no Espírito Santo, especificamente em janeiro, quando a polícia parou suas atividades. Também não é para discutir aqui o que aconteceu, mas e a população viveu momentos de horror em função de várias coisas que aconteceram, assassinatos e uma coisa que chamou muita atenção, os saques, as lojas, os supermercados, feitos por pessoas que faziam já uma carreira do crime, vamos dizer assim, ou também pessoas comuns que se viram autorizadas a fazer isso, a participar disso de uma forma como se isso fosse alguma coisa normal. Por que as pessoas se sentiram autorizadas a um determinado comportamento de roubo ou de furto quando a polícia deixou de atuar? O que é que limita, o que modifica o comportamento ou a atitude dessas pessoas? Por que elas se sentem autorizadas, né? Será que aquilo que as desautoriza é só a presença da polícia, a presença da existência de uma vigilância, de um aparato policial? É uma questão que a gente pode também tentar colocar da seguinte forma: o que quer dizer isso? O que quer dizer o que aconteceu, né? E aí eu queria levantar duas hipóteses, duas questões rapidamente. Uma primeira é que a gente sabe que na cultura brasileira, e aqui eu estou falando de cultura brasileira, mas a gente tem que lembrar que o Brasil também tem diferentes culturas dentro do próprio Brasil, né? Mas para poder falar de uma forma geral, estou generalizando. Na cultura brasileira há uma questão com relação à autorização da transgressão, né? É como se as pessoas entendessem que em certos contextos ou em certas situações a transgressão está autorizada. Por algum motivo isso é entendido dessa forma, né? É claro que tem aí toda uma relação antropológica entre lei, transgressão, cultura, que é bastante ampla e interessante, mas que eu não vou abordar aqui, porque a gente vai tocar no ponto da psicanálise. Mas essa questão de que o brasileiro entende essa transgressão como possível ou contextual, ela é muito curiosa, né? E ela acontece a todo momento. Se o Espírito Santo, com o que aconteceu lá em janeiro, foi um ponto, né, um ponto culminante ou que serviu para colocar isso claramente, a gente vai encontrar também muitas outras situações quase cotidianas em que isso é visível. A gente pode ver, por exemplo, um caminhão que tombou na beira da estrada e as pessoas param para saquear a carga do caminhão. O fato de ele ter tombado é como se tivesse autorizado que o saque fosse feito, né? Qual a relação entre isso? Por que as pessoas se autorizam a pegar o que está ali, que sabem que é uma transgressão de regra? Ou será que já não é entendido mais como transgressão, é entendido como uma autorização, né? E o trânsito, né? O trânsito se vê no Brasil com questões diferenciais em relação a cada região, mas o trânsito é onde se vê a transgressão de regras, não só as regras de condução, mas a transgressão de regras o tempo todo, né? A gente sabe que a psicanálise coloca uma questão em relação ao fato de que há uma satisfação que se experimenta na transgressão. Há uma relação entre desejo e transgressão, né? Então, não é para se pensar que não deva haver nenhuma transgressão, se o desejo já tem a ver justamente com a transgressão. Mas é pensar até que ponto vai isso, qual é o limite para que haja uma coletividade em que se possa confiar nas pessoas que convivem, né? Essa é uma grande questão. Bom, e o segundo ponto, o primeiro foi a transgressão, o segundo ponto, que eu estou levantando aqui uma certa hipótese, é que de certa forma também na cultura brasileira
fazendo um parênteses de que isso tem uma generalização, como eu já disse antes, na cultura brasileira é como se houvesse um certo traço cultural de que as pessoas devem aproveitar a circunstância, elas devem aproveitar a ocasião, né, para obter um ganho individual, ou um ganho pessoal, ou um ganho grupal, né? E é muito interessante como que isso, a gente pode ver isso nesses exemplos que eu dei, né? Todos os exemplos, se a oportunidade aparece, é como se fosse uma obrigação daquela pessoa que entende que vai fazer aquilo que é melhor para si, realizar aquele ato que é transgressivo e que lesa alguém, ou uma corporação, ou uma empresa, ou uma instituição, ou a outras pessoas próximas, ou ao vizinho, né? Então as pessoas se veem frente a uma ocasião possível, é como se houvesse um empuxo, alguma coisa que levasse a pessoa a fazer isso, né? Isso lembra um pouco, do ponto de vista da psicanálise, uma questão superegóica, né? O supereu com esse imperativo de que você deve fazer aquilo, né? Não só o supereu não é aquela instância da proibição somente, mas é também a instância do imperativo do dever fazer, daquilo que tem que ser feito, do empuxo ao gozo, um gozo, né? Que é o que Lacan traduziu como a mensagem goza. Então, o sujeito se vê frente à situação de que ou ele faz isso, ou ele se arrepende depois de não ter feito, como se isso devesse ser feito. Eu estou levantando essa hipótese, né, de um certo traço cultural em que isso está presente de uma maneira bastante arraigada. E as pessoas não só se autorizam a fazer essas pequenas transgressões, como entendem que é isso que deve ser feito à medida que a ocasião se apresenta. E aí a gente pode ver uma série de outros exemplos, por exemplo, além do saque, né, do saquear. Então você vê um dono de posto de gasolina adulterando o combustível ou diminuindo o combustível que vai entrar no carro que ele está vendendo alguma coisa que não existe, né? Pessoas, bares e restaurantes que trocam a bebida que está sendo vendida por uma outra mais barata, patrões que exploram seus trabalhadores e de uma forma extenuante, usando às vezes prerrogativas legais ou transgredindo a lei como se não fossem ser alcançados. Trabalhadores que ao inverso usam de má fé, usam da lei de forma incorreta, né? Usam de má fé dentro da lei para tentar alcançar alguma coisa também que está para a mais, né? Alguma coisa sempre a mais do que ele teria direito, né? É sempre retirar do outro uma coisa a mais. A gente também pode ver as pessoas que vão usar o sistema de cotas atualmente, tentar entrar pelo sistema de cotas sem ter nenhuma fundamentação para esse sistema de cotas, poder participar dele, mas é como se fosse obter um ganho ali a mais em relação aos outros, né? Academicamente, os alunos copiando conteúdos da internet sem ter que se esforçar no estudo, mas tentando enganar o outro aí no sentido de obter também um ganho a mais, né? A compra de produtos piratas, que no Brasil é extremamente comum, né? A gente pode pensar também nas pessoas que burlam o financiamento estudantil que é oferecido pelo governo, tendo condições de pagar, burlam isso através de documentos, através de declarações, né? E esse tipo de questão que a gente está levantando sobre burlar as regras, obter um ganho pessoal diferenciado dos demais, por meios não muito coerentes com a questão da coletividade, a gente pode também falar sobre os privilégios que são defendidos por determinadas classes e que são, num certo sentido, similares a isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vou dar dois exemplos que hoje são muito comentados, criticados e questionados nas redes sociais e de forma geral, que é, por exemplo, o auxílio moradia que todos os magistrados e promotores públicos no Brasil recebem, que é um valor superior a 4 salários mínimos e que tem determinadas justificativas em função do início da carreira do magistrado, por exemplo, ou do promotor, mas não tem uma justificativa que sustente que todos devem receber o tempo todo, na carreira inteira, né? Acaba sendo um ganho a mais, né? Um ganho que não corresponde não diretamente ao salário, que já é um salário em relação à realidade brasileira muito bom em termos de carreira e de valorização,
Mas fica aquela questão de uma defesa de algo a mais. Na hora que o sujeito está dentro do sistema, ele passa a defender aquele privilégio como se fosse algo que devesse continuar acontecendo, né? É muito interessante porque se perde de novo a questão coletiva e se cai numa questão corporativa. Nesse caso de privilégio, não há uma questão de transgressão legal, já que há uma previsão para isso. Mas aí vem a questão de se pensar se essa lei que está em vigor é moral ou justa, né, em relação à sociedade como um todo. E se a gente pensar no segundo exemplo, que também está circulando muito nas redes sociais, a questão dos senadores, por exemplo, que além de, vou pegar 2 pontos só, além de ter o auxílio moradia também, que eles também recebem, eles têm um plano de saúde ilimitado, ou seja, todos os gastos que forem realizados com saúde são cobertos integralmente pelo Estado. Isso para si mesmo e para os seus familiares mais próximos. E é muito interessante que isso acontece justamente com quem menos precisa, se a gente pensar assim em termos de salário, de poder, de carreira, né? Se a gente pegar esses 2 exemplos pontuais, né, a gente pode pensar que esse tipo de privilégio, a defesa desse tipo de privilégio é similar, num certo sentido, ao sujeito que tombou o caminhão e ele vai lá saquear o caminhão. Né? Não tem o aspecto da transgressão autorizada, mas tem o aspecto daquilo que eu estou retirando do coletivo, daquilo que eu sei que é um privilégio pessoal que não tem sentido, não tem fundamento na comparação com todos os outros trabalhadores, e ao mesmo tempo eu, estando lá, eu defendo. Ou seja, estando na ocasião em que eu estou sendo privilegiado, eu defendo esse privilégio. Ele está autorizado a defender um determinado ganho a mais, que é retirado da coletividade, já que isso faz parte do Estado, em nome de alguma coisa que ele entenda que fundamente o seu ganho a mais, né? O seu direito a mais em relação aos outros. Então, o que a gente vê as pessoas fazerem? As pessoas protestam contra os privilégios, protestam contra a grande corrupção, né? Uma parte delas protesta porque entende, dentro de um raciocínio coletivo, que isso não se aplicaria a ninguém, né? Isso deveria ser impedido ou pelo menos dificultado para todas as pessoas, né? Agora, tem as outras pessoas que nessas transgressões cotidianas só demonstram que elas questionam o grande corrupto, não porque necessariamente elas não fizessem a mesma coisa. Se elas estivessem naquele lugar, dentro do contexto, com a ocasião, elas fariam a mesma coisa que elas fazem no cotidiano das relações, no cotidiano das propriedades, das pequenas coisas, dos pequenos valores, né? Então, é uma questão aí. Agora, o que fazer com isso, né? O que a gente pode pensar a partir daí? Uma primeira questão que pode ser colocada em relação à ideia da transgressão já foi anunciada antes, no sentido de que não há como eliminar essa ideia de transgressão, nunca se pensou nisso, e principalmente via psicanálise, porque há uma relação entre transgressão e desejo, que a gente acabou de citar, né? Mas como isso pode ser minimizado, né? Talvez por um processo de formação via educação. Não necessariamente a educação formal, técnica, né? Essa educação tecnicizada, porque essa educação já mostrou que isso não acontece, né? A classe média, que é justamente a classe que mais estudou na nossa cultura, é justamente aquela que tem demonstrado já desde alguns anos que essa formação não interferiu no seu preconceito, não interferiu em sua agressividade em relação a determinadas questões, determinados grupos, né? Então a educação não é educação formal, é uma educação que pudesse falar de uma formação pessoal, e aí isso entra com um trabalho de mudança de valores, que é longo, né? Mas se a gente pensa em alguma coisa longa, em relação a esse outro ponto, que seria esse traço cultural de ter que aproveitar alguma coisa, ter que obter o ganho pessoal, que é traduzido muito nessa ideia do esperto, né? Isso então é muito mais longo do que pensar um trabalho sobre a transgressão, né? Sobre a ideia de modificar um pouco a transgressão. Porque esse traço cultural
se ele existe, que eu levantei como hipótese, ele vai demandar muito tempo de modificação. O que vai acontecer se houver uma formação, uma educação que possa ser ampliada, uma desigualdade também, uma desigualdade social menor, né, um fosso menor de desigualdade social, e uma formação um pouco mais política das pessoas, no sentido de política da polis, de entender que a coletividade, o raciocínio sobre a coletividade, o investimento na coletividade é superior a esse ganho mínimo pessoal que as pessoas são levadas a acreditar que trará a maior satisfação, né? Então, bom, são esses dois pontos que eu queria tratar, levantar como questão não só a transgressão, como também isso que eu chamei de empuxo, ou esse traço a ter que aproveitar a oportunidade, que parece que faz parte da nossa cultura e talvez de algumas outras. Sugestões, ideias podem ser colocadas aqui como comentário no vídeo ou no e-mail, para que eu possa desenvolver esse trabalho de comentário na relação com a psicanálise. É isso aí.